Fala galera, eu sou o Luiz Fernando e aqui é o Economista. Já se inscreve no canal e deixa o like que isso vai ajudar demais a espalhar aos quatro ventos meus vídeos e assim fazer com que este conteúdo maravilhoso chegue a mais e mais pessoas. Hoje vamos falar da nada famosa lei do preço único. Ela realmente existe? Será que o preço de um bem é o mesmo em diferentes lugares do mundo quando utilizamos a mesma moeda para adquiri-lo? É basicamente isso de uma maneira bem simples que defende a lei do preço único. Vamos direto ao assunto. Como eu ia dizendo, a lei do preço único defende que um bem deve ter o mesmo preço em diferentes economias do mundo quando expressos na mesma moeda. Mas tem alguns pressupostos que devem ser seguidos para que esta lei de fato funcione. O primeiro e mais importante, bem lógico também, é que os bens em questão devem ser homogêneos. O que isso quer dizer? Os bens devem ser parecidos ou iguais em sua natureza, formato, utilidade e estrutura, entre outros. Na economia, um exemplo conhecido de bens homogêneos são as commodities, como o carvão, o aço, o petróleo, etc. Então, não faria sentido algum aplicar a lei do preço único para comparar o preço de um limão no Brasil e de uma gravata no Japão. Por isso, este seria o primeiro pressuposto da lei do preço único. O segundo pressuposto seria que os mercados fossem concorrentes e com economias abertas. Os mercados nos quais faríamos as comparações para verificar a lei do preço único devem ser concorrentes, ou seja, oferecer os mesmos bens homogêneos e lutar para garantir uma maior demanda mundial destes bens. E as economias devem ser abertas para realizar comércio exterior com outros países. Elas não podem ser economias fechadas, como Coreia do Norte ou Cuba, por exemplo. Nosso terceiro pressuposto, os custos de transações devem ser desprezíveis. Quer dizer que os valores ocasionados de custo de transação devido à captação desse recurso deve ser desprezado ou não existir. E por último, nosso quarto pressuposto é que não devem existir barreiras tarifárias ou todas as barreiras tarifárias devem cobrar o mesmo percentual. Por exemplo, se todos os países do mundo, ou os comparados ao verificar se existe a lei do preço único, cobrassem as mesmas tarifas ou impostos sobre os produtos, de 20%, por exemplo. Todos esses pressupostos devem se cumprir para conseguirmos verificar a lei do preço único. Um magnífico e interessante índice que analisa essa questão é o The Big Mac Index, ou o índice Big Mac, que foi inventado pela revista The Economist em 1986 como um guia para saber se as moedas dos diferentes países onde o Big Mac é comercializado estão em níveis corretos de equilíbrio. Então, o índice mede o quanto um Big Mac fora dos Estados Unidos está sendo subavaliado ou superavaliado, já que como o Big Mac utiliza basicamente os mesmos ingredientes em todo o mundo, deveria verificar-se paridade e o preço do lanche expresso em dólar deveria ser o mesmo em todos os estabelecimentos do mundo. A pesquisa mais recente que eu achei foi a de 15 de janeiro desse ano, onde pode-se observar que apenas as moedas da Suíça e Noruega estão sobrevalorizadas em relação ao dólar segundo o índice. Inclusive aqui podemos ver o quanto o real brasileiro estaria subvalorizado em relação ao dólar americano, com base no Big Mac Index, um total de 15,3% de desvalorização. Esta lei do preço único baseia-se na teoria inserida em 1916 pelo Gustavo Casel da paridade do poder de compra, PPC. E afinal, o que é essa paridade do poder de compra e o que ela tem a ver com a lei do preço único? A paridade do poder de compra é um modelo que explica o comportamento da taxa de câmbio no longo prazo. E a proposição base deste modelo é a lei do preço único já comentada. Portanto, a paridade do poder de compra refere-se a uma relação de poder de compra entre duas ou mais moedas emitidas por diferentes economias, o dólar versus o real, por exemplo. Essa teoria nos diz que a taxa de câmbio estará em equilíbrio entre as duas economias quando for equivalente à capacidade de compra interna de cada moeda. Em outras palavras, a taxa de câmbio de duas moedas encontra-se em equilíbrio quando o poder aquisitivo das duas moedas for equivalente à taxa de câmbio. Vamos colocar um exemplo prático para que fique bem mais claro.
Imaginemos uma taxa de câmbio onde $1 equivale a R$5. Não precisa imaginar muito. A partir daí podemos concluir que, se ambas as moedas se encontram em equilíbrio, poderemos adquirir os mesmos bens no Brasil com R$5 que nos Estados Unidos com $1. Agora, caso a paridade do poder de compra entre diferentes países estiver em desequilíbrio, imaginemos que com $1 nós conseguimos comprar mais coisas nos Estados Unidos que no Brasil com R$5. Então, pela lei de oferta e demanda, haveria uma maior procura dos itens nos Estados Unidos, elevando assim os preços dos bens, e uma retração na demanda no Brasil, reduzindo os preços. Então, em resumo, é isso. A teoria da paridade do poder de compra mostra se duas economias ou mais diferentes estão em equilíbrio em relação às taxas de câmbio entre elas e o seu poder de compra interna em suas respectivas economias. E a lei do preço único é a situação onde se verifica este equilíbrio, quando a paridade de compra entre diferentes países esteja em equilíbrio. Espero que tenham gostado. Caso afirmativo, deixa o like e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar demais. E valeu, galera, e até a próxima.